você tem um exemplar como este na sua casa. Como este assim não, né? Porque é lindo, gostoso, maravilhoso, cheiroso. Hum, Com essa barbinha grisalha aqui toda simpática, que sorri pra você. Ai, olha, que faz essa carinha de dengo. Ai, meu Deus, olha isso. Mas vamos dizer que você tem um idosinho na sua casa, né? Um idosinho. Um cão ou um gato idosinho. Cães a partir dos 7 anos, na média, e gatos a partir dos 10. Você tem um delicioso idoso na sua casa. E eu tô aqui para te falar sobre 3 erros que você não deve cometer na alimentação do seu idoso. Tá bom? Uma delas, não é porque ele é idoso que ele pode comer qualquer coisa. Se você não viu o vídeo anterior, que a gente falou sobre qual é o momento certo para você trocar a ração do seu animal, dá uma olhadinha lá. Lá a gente fala as fases de vida dos animais e quando a gente tem que trocar a ração para a ração de idoso. Esse é o primeiro ponto. Cães idosos não devem comer ração de filhote. Cão idoso tem que comer ração de cão idoso. Esse é o primeiro erro que normalmente as pessoas cometem. Um outro erro muito comum é trocar para comida sem ser balanceada. A gente também tem um vídeo aqui no canal sobre alimentação natural e por que ela deve ser feita por um profissional da área que saiba fazer os cálculos, balancear e manter a parte nutricional adequada. Não pensando em ingredientes, e sim em nutrientes. Então, pensando nessas questões, a gente já falou aqui 2 erros. E a gente tem 3 erros principais que normalmente vocês tutores estão cometendo com os seus animais idosos. Mas antes de falar o terceiro, eu vou discorrer sobre esses 2. Por que a gente não deve alimentar cães e gatos idosos com ração de filhotes? Os filhotes, eles precisam de um aporte de cálcio, colágeno e de vitaminas, principalmente minerais, muito maior. Por quê? A fase filhote, né, que é do zero, do recém-nascido, filhote na verdade a partir dos 3 meses, né, depois do RN, depois do recém-nascido, um animal de 3 meses, ele entra no que a gente chama de fase de desenvolvimento. Aí que ele vai desenvolver melhor as articulações, os ossos, a pelagem, a estrutura de microbiota intestinal, melhorar as defesas, a imunidade, o desenvolvimento dos órgãos de forma definitiva. Então, ele precisa de muita energia, muito aporte de nutrientes, não de ingredientes e sim de nutrientes. Então essa fase demanda muita energia e muitos nutrientes, ou seja, são rações extremamente calóricas, porque é a fase que o animal vai estar gastando muita caloria para se manter bem, para se manter equilibrado, e também é a fase em que o animal vai estar terminando de desenvolver, todos os seus tecidos. Então, ele precisa de muito substrato para que isso aconteça. E pensando que ele precisa de muito substrato para que isso aconteça, ele precisa de muitos nutrientes. Vitaminas, minerais, proteína em grande quantidade. Então, é por isso que a ração de filhote, ela tem que ser direcionada a filhote. Não é para ser dada para o idoso. O idoso já está com todo o sistema dele desenvolvido. É um animal que cai bastante a taxa de atividade. Então, são animais que normalmente são muito mais zens, muito mais tranquilos, que dormem mais, que praticam menos atividades. Então, a ração de filhote já cai por terra aí do porquê utilizar a ração de filhote. A gente tem que usar a ração de idosos. Dito isso, normalmente um grande problema que a gente tem associado com a idade são problemas dentários, né?
Muitos animais apresentam placas de tártaro, retração de gengiva, fraturas dentárias, perdas dentárias, né, importantes. Falando nessa questão, alguns animais não conseguem apreender muito bem os alimentos pela dor na região bucal. Mas o importante é tentar manter a saúde dentária adequada. Fazer escovações, dar alimentos abrasivos, né? Brinquedos abrasivos vamos utilizar, que brinquedos abrasivos ajudam bastante nessas questões, principalmente quando a gente pensa em causar uma ação mecânica nos dentes. E a partir do momento que é causada essa ação mecânica, ajuda a manter os dentes mais limpos. E isso faz com que ele tenha uma maior qualidade de gengiva, de mastigação, de mordedura e consiga apreender melhor a ração. Mas, normalmente, o tutor não quer tratar a causa base, que é a questão da dentição inadequada ou a questão da dentição estar, na verdade, deteriorada, né? E ele quer resolver o problema do animal não estar comendo e acredita que a ração seja o problema e troca por uma alimentação não balanceada, né? Troca por uma comida para o seu pet, com polenta, carne, arroz, cenoura, e com ingredientes e não com nutrientes. Pontos importantes, não vou discorrer aqui para vocês sobre a questão do porquê não dar comida para o seu pet, que ela não seja feita de forma balanceada por um profissional. Tem um vídeo no canal já falando sobre isso, sobre alimentação natural, tá lá, alimentação natural, os porquês, os prós, os contras de quando a gente deve dar. Então, tratar a causa do problema dentário é extremamente importante, em vez de tentar tampar o sol com a peneira e colocar esse animal numa comida não balanceada, tá bom? Então aí estão os nossos dois principais problemas de erros na alimentação que a gente tem de cães idosos. E o nosso terceiro erro, na verdade, que a gente tem, é não colocar esse animal na dieta mais adequada para ele. Porque normalmente os animais idosos, eles apresentam algumas alterações metabólicas. E se ele apresentar alguma delas, diabetes, obesidade, problemas gástricos, entre outros, ele necessita ser transferido para uma ração coadjuvante. Caso ele seja rígido, a gente tem que pensar numa ração sênior específica para o tamanho dele. Ah, mas ele já tem problema de dentição. Aí está o nosso terceiro erro, né? Não tratou a causa base. Tudo bem, não estou dando ração, que já é não estou dando comida, que é uma ótima opção já de você. Mas eu quero continuar com a ração, troquei para sênior. Eu vou dar a sênior de raças minis para um mastim, de raças minis para um pit monster. Não está correto. O tamanho do grãozinho, o kibble que a gente chama, está inadequado para o tamanho desse animal. Então, ele tem que comer o kibble, o grão que seja adequado para o porte dele. A gente tem ração sênior para cão pequeno, ração sênior para cão médio, ração sênior para cão grande, e para gatos que a gente não tem uma grande variabilidade de tamanho, a gente tem ração sênior para gatos normais, ou então o Mini Cool, que é um gato um pouquinho maior, que tem daí uma ração específica para eles. Dito isso, sempre procure o tamanho de kibble que seja específico para o tamanho do seu animal. Não vai dar de mini, pequeno, para um animal gigante. Ele já está com problema de dentição, então ele não vai mastigar, ele vai engolir
Ele pode se engasgar, pode causar sérios problemas. A mesma coisa para um cão mini. Você não vai dar um kibble gigante, a não ser que sejam outras funções, um animal que precisa de mais saciedade, entre N outros poréns, e se esse animal mastigar esse kibble, tá? Então a gente tem que pôr várias questões nisso. Então, você, tutor, preste bastante atenção nesses 3 erros. Se você está cometendo um desses erros com o seu idosinho, tente corrigir o mais breve possível. E um dos maiores erros que a gente tem é realmente a inadequação da arcada dentária, né? A não manutenção da arcada dentária, que precisa ser escovada com frequência, né? E outra coisa, cães idosos, gatos idosos devem ter exames de rotina com mais frequência, tá? Então conversem com o seu médico veterinário, adequem todas as questões direcionadas ao idoso e garantam maior saúde na velhice do seu amor de 4 patas. Aproveita, já deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, se gostou desse vídeo, se você é médico veterinário ou se você é tutor, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!